Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, meus queridos, nós chegamos naquele momento que você fica aí esperando, porque você sabe que vem fogo do céu, é isto daí, você sabe que vem fogo do céu. Nós chegamos no Café com Fé, a sua palavra amiga, a sua palavra amiga. E antes que nós falemos até o tema, eu quero orar. Eu quero orar para que essa palavra possa cair em terreno fértil. Que nada possa roubar, porque é um tema muito importante. É um tema onde muitos cristãos patinam. Muitos cristãos que já conhecem a palavra de Deus há muito, muito tempo patinam. Então eu quero orar para que o Espírito Santo possa estar retendo essa palavra no teu coração. Pai amado, misericordioso, eu estou diante de Ti, na Tua presença, Senhor, nesse momento, com milhares e milhares de pessoas, com milhares e milhares de ouvintes, de irmãos queridos, Pai, pessoas que Te conhecem, pessoas que clamam a Ti, pessoas que sabem o sacrifício de Jesus, como eu também tenho, Senhor, aqui ouvintes que não sabem ainda verdadeiramente quem é o Senhor. Pessoas que não sabem do sacrifício de Jesus. E é nesse momento, Pai, que eu peço, tanto para os que conhecem, como para os que ainda não Te conhecem, que o Teu Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo esteja sobre essas vidas, esteja, Senhor, nos ouvidos dessas pessoas, para que eles possam receber a Tua palavra com amor, com carinho, com sobriedade, para que eles possam, Senhor, saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, e é o Senhor que orienta o que tem que ser trazido aqui para discutir, para trazer essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que eles ouçam com o ouvido do coração e que possa estar ali guardado, incrustado nesses corações e possam multiplicar esta palavra, levando para outras pessoas, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amados, hoje nós estamos no Café com Fé, número 250, do dia 21/4/2022. Nós estamos no programa Portas Abertas, número 272. Lembrando, dia 2 é aniversário do programa de 2 anos. O tema hoje, amados, é o perdão que liberta. O perdão que liberta. Eu quero falar hoje sobre esse tema que para muita gente é delicado. Mas, com certeza, ao sabermos lidar melhor com esse tema, com ele, tornará a nossa vida muito mais fácil. Parece um tema muito propício para falarmos e necessário, o perdão. O
perdão. Amados, como é difícil muitas vezes perdoarmos alguém que nos faz mal, não? Também custa muito nos perdoarmos por erro cometido. Às vezes nós ficamos atados a esse pecado, não conseguimos avançar e fazer tudo o que Deus espera de nós. Esse não se perdoar é como uma ferida aberta que nunca cura, que gera dor constante, que nos incomoda, gerando até certa amargura, fazendo com que a imagem que nós temos de nós mesmos e dos outros fique distorcida. Você já pensou nisso? Você já parou para analisar isso, para refletir sobre esse lado? Sobre esse lado do perdão. Sabe, amados, esse talvez seja o maior perdão que alguém pode se dar a si mesmo. Porque se nós não nos perdoamos, eu não posso perdoar os meus irmãos. Como eu terei o valor e a coragem de pedir perdão a Deus? Olha como uma coisa puxa a outra, meus queridos. Eu não me perdoo, não consigo perdoar meus irmãos. Como eu terei o valor e a coragem de pedir perdão a Deus, de chegar a Deus? Queridos, muitos acham mesmo que não merecem o perdão. É verdade. Ou que seu pecado é tão grande que não tem mais jeito. Ou tem aqueles descarados mesmo, aqueles sem vergonhas que acham que pecado é nada, que não precisa de perdão. Mas eu quero te dizer que tudo quanto você coloca nas mãos de Deus, Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus. E eu vou provar para você lendo Isaías 45, versículos 25. Você quer me acompanhar? Isaías, capítulo 43, versículos 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, que não se lembra mais de teus erros e pecados. Então, amados, eu posso afirmar para você que Deus e Jesus, ele tem uma predileção pelos pecadores. Ele te ama. E talvez aí, a partir do momento que você souber e ter certeza disso, que é Ele que pega seus pecados, joga fora. Ele diz que Ele não se lembra. Ele apaga. Desde que haja arrependimento genuíno. Desde que haja arrependimento genuíno. Sabe, queridos, eu lembrei aqui de uma pregação, está fazendo algum tempo, para nós cristãos. E eu ouvi a seguinte frase: mais difícil do que amar a Deus é deixar-se amar por Ele. Amados, às vezes custa-nos deixar-nos amar, porque ficamos olhando para a nossa falta e nós esquecemos do amor que Deus tem por nós. Quantos de nós já passou por isso? Cristo veio para o mundo justamente para resgatar-nos do pecado. Ele veio oferecendo perdão amoroso, que acolhe, esquece a falta cometida e dá sempre uma nova chance. Você tem dúvida disso? Nós podemos afirmar que Jesus tem uma predileção pelos pecadores. Então, por que não recorrer ao perdão, à reconciliação de todos os pecados que tanto nos incomodam?
Deus tem falado o nosso coração aqui no Café com Fé sobre perdão. Deus tem falado sobre pecado, muito sobre pecado, amados. Amados, se Ele está falando sobre pecados, é porque nós temos que considerar o pecado. É Ele que limpa, é Ele que transforma, é Ele que faz. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos vergonha de falar com Deus, de pedir perdão. O que será que Deus vai pensar ao escutar as coisas que eu vou falar? Muita gente fala como sair então desse impasse. Deixe-me te contar um segredo. Peraí, você tá aí, né? Você tá aí me ouvindo, né? Porque eu vou te contar um segredo ao pé do ouvido. Abre bem seu ouvido aí. Que talvez você se esqueceu. Deus, amados, está onde você estiver. Não tem onde se esconder dele, não. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. E o único que sabe o seu pensamento e entra no seu coração para conhecê-lo. Ele é o único. Satanás, ele conhece você pelos atos que você faz, pela fala que você fala, mas ele não pode entrar dentro do seu coração. Ele não pode entrar para conhecer, para conhecer os teus pensamentos. Ele não pode. Sabe, queridos, o perdão começa de nós mesmos, quando nós temos a humildade para pedir perdão. E Jesus nos oferece esse caminho concreto. É um caminho real, concreto, real. Para você não pensar que eu estou falando de concreto, de construir casas. Mas eu estou falando de um caminho real, de um caminho verdadeiro. A humildade. Sabe? Numa passagem que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de tudo na Bíblia, né, gente? Eu vivo falando isso aqui para vocês. Eu amo a Bíblia. Pena que eu não decoro, tá? Se você um dia fizer uma sabatina comigo, eu vou saber falar o versículo, o capítulo, não, eu vou falar a palavra, mas não vou falar para você o capítulo e o versículo, tá bom? Mas quando eu leio, que eu lembro, eu vou atrás, daí eu leio como é maravilhoso. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus nos fala assim: menino, ouça o que Jesus fala para você, para mim, para você, para nós. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Tenha medo de pedir perdão a Jesus, não. Ele quer nos aliviar do nosso fardo, do peso do nosso pecado, e quer nos dar o seu jugo suave e a leveza de uma vida plenamente livre, amados. Plenamente livres. Agora, nós temos que aprender que nós somos perdoados, não somos? Lá no Pai Nosso, o que nós falamos para Deus? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Oh, glória a Deus, aleluia! Gente,
vamos aproveitar também para perdoar e nos reconciliarmos com quem nos faz ou fez mal, ou mesmo com quem eu fiz mal. Porque você acha que nós não pecamos, que nós não fazemos mal? Às vezes a gente se põe lá numa redoma, a gente se põe num pedestal, que a gente fala, fulano vai ter que pedir perdão para mim. Amados, o que você fez para fulano? Hein, queridos? Vamos avançar. Vamos seguir os passos de Jesus, sendo humildes. Vamos pedir perdão, pois é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículos 1. Amados, você quer ser perdoado? Perdoe. Porque eu quero te dizer desse perdão, que na realidade o meu foco aqui era falar de você ser perdoado, mas para você entender aonde o Espírito Santo me levou. Porque existe aquele outro tipo de perdão, aquele que nós esperamos que a pessoa venha até nós pedir perdão, aquele que nós sabemos que estamos certos e não arredamos o pé, e o que importa saber quando essa pessoa virá para reconhecer que errou conosco. Quando essa pessoa virá pedir perdão? Não é isso que muitas vezes você pergunta? Não é isso que muitas vezes você está aí se sentindo magoado, se sentindo desconfortável, porque você quer que a pessoa te peça perdão? Sabe, queridos, às vezes é tão difícil você falar de perdão, principalmente para pessoas que se julgam melhores do que as outras. Aqueles cristãos antigos ou mesmo cristãos novos, mas que acham, eu fui humilhado, alguém tem que se humilhar para mim. Amados, falar que devemos perdoar alguém, mesmo quando somos os inocentes da história, é difícil. Por esse motivo eu quero apresentar a você o perdão que Jesus deu o exemplo na cruz. Queridos, você quer maior exemplo de humildade? Você quer maior exemplo de perdão? Vai me dizer que quando nós pensamos em perdão, geralmente nós pensamos o quê? No perdão dado ou no perdão pedido a outra pessoa? Eu tenho certeza que você pensa naquele perdão que a outra pessoa tem que te pedir, né? Sabe, queridos, aquele sentimento que precisa ser liberado por aprender a compreender que a outra pessoa falhou com você e essa falha te magoou. Compreender que o erro dela pode ser o seu erro futuramente. Queridos, compreender que não haverá justificativas que apaguem a decepção, mas entender que somente o amor para com o outro, consigo mesmo, pode permitir que você siga adiante sem carregar esta bagagem. Eu posso te dizer, é uma bagagem que dói, é uma bagagem. Eu tenho facilidade para perdoar, mas quando eu descobri que eu guardei falta de perdão durante tantos anos da minha vida, olha, aquilo me judiou, tá? A lembrança, amados, daqueles que nos ferem sempre vai existir. Não é o perdão que extirpa a dor da mágoa. E muitos me perguntam, Miriam, como pedir perdão mesmo estando certo?
Eu tenho que pedir perdão. Amado, se está incomodando o seu coração, o que custa você ser humilde? Muitos perguntam, existem fórmulas mágicas? Existe uma fórmula mágica, uma só. Deixe o orgulho de lado e peça desculpas. Use palavras. Use palavras. Mas Miriam, ele me ofendeu. Ele tem que vir pedir perdão. Amados, e se o coração dele for tão duro quanto o seu? O que você vai fazer da sua vida? Você vai reter o perdão? Você vai somente se perdoar? Amados, não importa se você está errado ou não. Perdão é humildade. Perdão é algo gradual. A gente não precisa perdoar-se tão rápido, mas desculpe-se mesmo sem estar errado. Peça perdão mesmo sem estar errado. Se liberte. A falta de perdão deixa você preso. Você pensa na pessoa direto. Perdoar, querido, é uma forma de recomeçar. Alivie o seu coração. Cresça e perdoe. Pegue carona nas asas do perdão. Pegue carona. Perdoar o outro também é se perdoar. Você nem sempre está certo, querido. Às vezes a dor que você está sentindo, o outro também está. E muitas das vezes, o outro nem é de Jesus. Qual é a sua obrigação? Você ter a humildade de Jesus. Você obedecer a palavra de Deus. E quando você tem a humildade, você perdoa e pede perdão. Não só você libera o perdão, mas você pede perdão. Mire, a pessoa vai falar assim, tá vendo? Eu tinha razão. Nossa, fulano veio me pedir perdão. Dane-se. Sabe por quê? Não importa. Não importa. O que importa é o ato que você fez verdadeiramente do seu coração. Deus sabe quem é que está certo ou errado. Você não tem que ser certo ou errado para o mundo. Você tem que ser certo ou errado apenas para para Deus, para Jesus. Sabe, outro dia, uma irmãzinha perguntou assim para mim, como perdoar sem a pessoa pedir perdão? Eu disse assim para ela, então, amada, perdoe até mesmo aqueles que nunca foram capazes de te pedir perdão. Perdoe do coração e perceba como ao lembrar daquela pessoa, você não sentirá mais angústia. Você se sentirá mais leve, porque você está liberto. Você finalmente entendeu o significado do perdão, da empatia e do amor pelo próximo. Qual é o mandamento que Jesus mais deu ênfase? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala, o segundo, e tão importante como esse, amar o seu próximo como a você mesmo. Você deixaria de se perdoar? Amados, eu ensinei primeiro você a se perdoar. Libera o perdão para que você se sinta livre da angústia, para que você se sinta leve, para que você se sinta liberto. E aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sinto só uma coisinha de leve, imagina, eu já perdoei. Perdoou não, amado. Quanto você lembra do dano que a pessoa está fazendo, causando para você, você não perdoou. Porque é difícil perdoar quem nos ofende. Você quer mesmo aprender a perdoar quem está te ofendendo? Quem está bagunçando com a tua vida? Porque às vezes a pessoa pode não falar nada. Basta, às vezes, que a pessoa, tão mal de coração,
a pessoa olhe para você, ou às vezes nem olhe para você, te ignore. Isso também dói. Isso também ofende. Para de contar o ocorrido às outras pessoas. Pare de contar que a outra pessoa te ofendeu. Olhe para os seus inimigos ou quem lhe magoou. Tente se colocar no lugar dessa pessoa. Imagine como ele vê o que fez. A maior empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro. Mantenha, amados, a perspectiva. Pessoas podem ofender outras, mas é seu dever perdoá-las. Você não precisa da ação da outra pessoa para fazer a sua parte. Portanto, amados, perdão é ser humilde. E como que o humilde age? O humilde age com simplicidade, com conduta e com propósito. O amor geralmente aflora no humilde e se transforma em perdão. Miriam, tudo que você está falando aí é frases feitas. Amados, é frases que eu fiz porque foi transformado em mim através do poder do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que você pode exercer isso. Ser humilde é acrescentar no outro um pouco de si. Pouco de você, sem que com isto cause alguma espécie de indiferença, divergência, incompreensão ou mesmo um atrito. Como que você vai conseguir tudo isso, amados? Através da fé. Deus tem transmitido aos humildes a verdade. Porque se você não for humilde, você não tem a essência de Deus dentro de você. Você não pode receber isso como verdade. E na medida, amados, que essa fé recebe e assimila as palavras do Senhor Deus, a verdade de Deus, ela vai incorporando-se à vida do ser humano, à sua vida. E vai te transformando humilde até integrar seu próprio ser. Até você estar dentro de você com o espírito humilde do nosso Senhor Jesus. De tal sorte que a palavra de Deus modifica a sua vida inteira. E as suas ações em seus objetivos. Você vai ter o objetivo de sair perdoando. Você vai ter o objetivo de não mais sofrer. Enquanto você sofre porque essa pessoa te magoa, você não está perdoando. Você não foi modificado. Miriam, você está dizendo que eu não fui modificado, eu não fui transformado por Jesus? Não! Você não foi transformado por Jesus. Sabe por quê? A ação de perdoar só será possível de ser sentido e concedido através de uma vida modificada, de uma vida que recebeu verdadeiramente o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Então, amados, pedir perdão, mesmo estando certo, não é se humilhar, é praticar a humildade e ser humano. Perdoar, amados, é algo que fazemos mais por nós mesmos que pelo outro. E apesar de nem sempre ser fácil, esse gesto pode nos revelar um coração mais leve. E é isso que eu estou trazendo para você hoje. Já estou até terminando essa mensagem. Para isso, amados, nós temos que deixar de lado o orgulho. Reconhecer que nós fomos precipitados nos argumentos significa muitas vezes humilharmos-nos sim e fazermos-nos pequenos. Reconhecer que erramos. Quantos de nós acha
que o outro está errado, quando na verdade nós não olhamos para nós mesmos, nós não olhamos para o espelho onde tem que estar refletido a imagem de Jesus. Nós vemos a raiva, nós vemos o orgulho, a falta de humildade, a prepotência. Não reconhecemos os nossos erros. Perdoarmos ou liberarmos perdão não é termos amnésia, não. Eu não estou falando isso para vocês. Não é ter amnésia do que ocorreu, daquela mágoa, daquilo que te fizeram. Mas sim, amados, é disponibilizarmos-nos a restabelecer o relacionamento abalado. Quantos de nós fugimos para não ter uma sequência de palavras? Quantos de nós falamos eu não vou brigar, quando na realidade nós estamos ali, nós não brigamos, nós não falamos, mas está ali doendo dentro do nosso coração e vai vindo a mágoa gera doença, o nosso corpo, o nosso osso torna-se podre e aí entra todas as doenças, porque a mágoa gera doença. A mágoa, a falta de perdão. Agora eu quero que você entenda que às vezes o perdão vem primeiro acompanhado do remorso. Mas do remorso ao perdão há uma pequena distância. Mas o espaço é grande o bastante para residir o orgulho. Por isso que você tem que pensar. De repente você tem o remorso. Ai, eu acho que eu não deveria ter feito aquilo. Nossa, a pessoa tá brava comigo porque eu fiz aquilo. De repente, você reteu o perdão. Opa! Nesse caminho de distância entrou o orgulho. Daí você não consegue perdoar mesmo, amados. Porque o orgulho é o sentimento que nos tentará convencer de que o ato de se desculpar ou reconhecer seu erro é a atitude dos fracos. Olha o orgulho, a prepotência, a arrogância. Amados, não deixe o orgulho trazer desculpa para você ou fazer você achar que a atitude daqueles que pedem perdão é porque são fracos. O orgulho mata pessoas e sentimentos, amados. Por outro lado, infelizmente, há pessoas que não aceitam nossas desculpas. Você já foi pedir perdão para alguém? Aqui eu escrevi desculpas, mas não é desculpas não, eu quero falar perdão. Não aceito os nossos perdão. Sabe, muitos preferem romper com os laços afetivos em vez de crescer e amadurecer. Muitos se dizem cristãos, mas na hora de perdoar, não perdoam. Quantos lares eu vejo destruídos, sabe, de marido que traiu mulher, mulher que traiu marido, e eles foram pedir perdão, na hora falaram, tá perdoado. E depois não aceitam. Aceitaram ali na hora. Falaram, te perdoo. Mas essas pessoas insistem em manter a irredutibilidade ali. Eu não vou abrir mão. E a prepotência que pensam possuir, em vez de dar o passo que romperá com as cadeias que as prendem. Muitas das pessoas que não são perdoadas não sabem que as pessoas que retêm o perdão sofrem muito mais do que elas. Porque essas pessoas que retêm o perdão, talvez elas querem cumprir a lei do olho por olho, dente por dente.
esperam por um momento de revanche, muitos conseguem. Enquanto isso, amados, elas desperdiçam tempo e amargam seus dias, remoendo o que já está resolvido para aquele que se dispôs a se desculpar. Portanto, se você fez a tua parte, se você pediu perdão e a pessoa não te perdoou, deixa passar, continue perdoando. Deus sabe e conhece a sinceridade do seu coração. Sabe, queridos, Deus tem falado ao meu coração de uns tempos para cá, já está fazendo já uns bons tempos aí. A vida é muito curta para gastarmos o nosso precioso tempo com comportamentos que não vão trazer a sustentabilidade das nossas convivências, a sustentabilidade do reino de Deus, a sustentabilidade da obediência a Deus. A vida é muito curta. A vida é um sopro, eu falei aqui de manhã. A vida é um sopro. A vida vai embora como a neblina. Queridos, pedir ou conceder perdão não nos exige mais do que nós podemos aguentar, pode ter certeza. Nós sabemos de pessoas que gastam muito tempo buscando motivos para justificar as suas infelizes atitudes de não perdoar, fazendo-se de injustiçadas, em vez de adotar gestos de humildade e agir de maneira diferente. Muitos agem inconscientemente, mas a maioria agem consciente. Ai, eu não sei o que a pessoa fez o que eu fiz para a pessoa. Ou, ai, eu não quero pedir perdão, nem a pessoa vem me pedir. Nós encontramos isso dentro da igreja. Como a igreja está cheia de joio. Eu acho que quando Jesus voltar, ele vai colocar apenas num saco o trigo. E o joio vai ficar aqui. Na verdade, amados, essas pessoas são vítimas do orgulho que mata pessoas e sentimentos. Eu ainda continuo falando para você, pedir perdão é o melhor caminho. Mais importante do que lembrar que não devemos desculpar, seria fazer uso da faculdade de reflexão, reconhecer que ninguém está acima dos lapsos e erros, pois aquele que errou hoje poderá ser você amanhã. Eu não faço coisa errada, imagina, eu não vou ofender o meu próximo. Pedro, quando foi alertado por Jesus, que Jesus falou, você vai me negar, Pedro. Ele, não, Senhor, eu não vou te negar. Pedro negou 3 vezes. Então, quem é você para achar que você não vai incorrer no erro? Vamos perder tempo não, monopolizando picuinhas, ressentimentos, nem retendo perdão. Isso vai fazer mal para você. Se uma situação especial nos faz refletir, levando-nos ao ato da reconciliação, vamos pedir ou darmos o perdão. E vamos continuar a viver com a experiência adquirida em Deus, com a experiência adquirida na cultura cristã, com a experiência adquirida no ato de Jesus. Queridos, situações mal resolvidas afetam outras áreas da nossa vida. Sabe, queridos, talvez por isso existam ainda tantos problemas não equacionados na nossa vida. Pessoas doentes, pois esses são reflexos dos fragmentos da falta de perdão, dos elos que deixamos se perder ao longo do caminho. Que caminho você quer seguir? Você quer seguir o caminho de Deus, sendo obediente, onde Ele diz que temos que perdoar? Pedro pergunta para Deus quantas vezes, para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Jesus coloca para ele quantas vezes forem necessários, 70 vezes 7, que na realidade aí está equacionado, potenciação.
Infinitamente. Devemos perdoar infinitamente. Só permanece devedor quem quer, pois quem entende a declaração de amor a Deus por meio de Jesus, seu Filho, recebe o perdão completo e único. E se você está recebendo perdão, quem é você para não liberar o perdão? Quem é você para humildemente não pedir perdão, mesmo que você tenha sido a que foi ferida? Humildade não é humilhação. Humildade. Lembremos que o Senhor Jesus, mesmo sentindo toda humilhação, Ele não condenou os seus opositores que o massacraram naquela cruz. O que Ele fez, amados? Ele perdoou. Em Lucas capítulo 23, versículos 24, está escrito: então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E eu termino hoje o Café com Fé, amados, dizendo para vocês o que eu sempre falo: as portas são diversas, mas a entrada é estreita. O perdão faz parte da chave dessa porta. O perdão faz parte do reino de Jesus. O perdão faz parte de estarmos com Deus. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, amados. Sabe, não perdoar é pecado, e pecado é pecado. Deus não ama o pecado. Ele pode te amar, mas Ele não ama o pecado. E você quer aprender mais? Ouça a palavra de Deus, porque de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Amados, quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós não temos problema algum em chegar na pessoa e dizer: me perdoa, mesmo quando seria essa pessoa que deveria estar falando para você: me perdoa. Amados, vamos, amados, considerar isso. Por isso que eu trago esses versículos de Romanos capítulo 10, versículos 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não existe outra maneira de você ter fé, não existe outra maneira de você crer na palavra de Deus. E lembre-se que você peca quando você não exerce a fé. Lembre-se. Se alimente da palavra de Deus, para que no dia mau você possa vencer. E eu, amados, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. Só mais uma coisinha: perdoe hoje. Deixe para perdoar amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode já não estar aqui. E esta, amados, essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.